E aí, gurizada, voltei mais um pouquinho, já que vocês gostaram das minhas resoluções de questões para vestibulares. Dessa vez eu vou fazer da prova da UES, Estadual do Ceará. Eu já quero avisar no início desse vídeo que se você vai fazer a prova da Estadual do Ceará, estou postando esse vídeo agora, né, em abril de 2024, se você vai fazer a prova da Estadual do Ceará agora em abril de 2024, fica até o final desse vídeo que tem uma surpresa para você. Tenho certeza que eu vou poder te ajudar muito, mas assiste as resoluções primeiro, entende o padrão da prova da UES, que eu tenho certeza que você vai gostar da surpresa que eu tenho para você. Dito isso, então, vamos começar a falar da UES e como cai gramática na prova. Já aviso que se você quiser alguma outra prova, deixa nos comentários qual que você quer que eu analise na sequência. E a Estadual do Ceará é uma prova, cara, que ela é muito aleatória. Ela tem conteúdos que caem sempre? Tem. Eu já vou dizer de padrão para você aqui 2 conteúdos que você não pode deixar de estudar se você for para a Estadual do Ceará fazer esse vestibular, seja agora no inverno, seja no vestibular de verão, seja no ano de 2025. Quando você for fazer a UES, tem que estudar, sem exceção, figuras de linguagem e conjunções. Anota aí que conjunções e figuras de linguagem tem que ser padrão na tua prova. Todos os anos caem ou as duas, os 2 conteúdos, ou pelo menos um deles. Não existe prova da Estadual do Ceará sem conjunções ou sem figuras de linguagem. Mas as questões que eu vou resolver agora não são as desse padrão. São as de um padrão aleatório. A prova da UES, por todas as pesquisas que eu fiz, se caracteriza por um padrão aleatório. O que significa isso? Análise sintática, uma questão cobrando aposto, objeto direto, cai uma vez e depois fica vários anos sem cair. Processo de formação de palavras, cai uma vez e fica vários anos sem cair. Então é uma prova que você tem que meio que estudar tudo. Quanto melhor você estiver preparado em relação à gramática como um todo, não precisa memorizar toda a gramática, uma gramática básica é suficiente. Não é uma prova que aprofunda a gramática, mas conhecimentos básicos é importante que você tenha, como nessa questão que vai cobrar o seguinte, ó. No trecho, a internet e as redes sociais aumentaram a velocidade em que? Já está destacado que as informações são atualizadas e provocaram, consequentemente, uma necessidade de conexão e atualização permanente na humanidade. O termo destacado é classificado como? Você nem precisa dizer o nome da oração que ele introduz, por exemplo. Só precisa saber que ele é um pronome relativo, cara. Resposta letra B. A internet e as redes sociais aumentaram a velocidade na qual as informações são atualizadas e provocaram consequentemente. Quando ele fala a velocidade em que as informações são atualizadas, era só trocar por na qual. A velocidade na qual são atualizadas. Eu até teria uma crítica, entre aspas, para fazer aqui, tá? Parênteses aqui. Não deveria ser em que, deveria ser com que, né? Aumentaram a velocidade com que as informações são atualizadas, porque as informações são atualizadas com uma determinada velocidade. Teria que ser com que ou com a qual. Mas não era nem isso que ele estava perguntando, se está certo ou está errado. De qualquer forma, aquilo ali é um pronome relativo. E a resposta é a letra B. O pronome relativo introduz uma oração adjetiva. Eles poderiam ter cobrado isso, né? Introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque está sem vírgula. Se fosse com vírgula, era explicativa. Mas não cobrou só o pronome relativo. Conjunção integrante é o quê? É a conjunção que, introduzindo uma oração substantiva. Para você que não lembra, oração substantiva é aquela que você consegue trocar por isso. Então, se eu falo, eu preciso que você estude para esta prova. Eu preciso disso. Conseguir trocar por isso, disso, nisso, é uma oração substantiva e aquele que é uma conjunção integrante. Pronome interrogativo é quando você pergunta com o quê? Que oração, por exemplo? E conjunção coordenativa são as conjunções que introduzem oração coordenada. Aqui a única conjunção coordenativa que o que poderia assumir seria o valor de pois, valor de conjunção explicativa. Sai daqui que você está me atrapalhando. Sai daqui pois você está me atrapalhando. Seria uma conjunção explicativa, mas também não é o caso. Só pode ser pronome relativo, letra B. Então perceba, a UES não vai aprofundar a gramática a ponto de cobrar o nome completo da oração que introduz... Não, ele quer que você reconheça esse que como pronome relativo, que é um conteúdo básico. Com uma aula de gramática básica a gente mata. Diferença do pronome relativo para conjunção integrante. Porque os outros dois, pronome interrogativo e conjunção coordenativa, era muito óbvio que não era. Então só com a diferença básica, que a gente estuda em qualquer curso de gramática, no meu curso eu falo sobre isso, conjunção integrante e pronome relativo, você já matava a diferença das duas no babou e não tinha estresse. Lauro, vai ser sempre uma questão fácil assim? Não, essa agora vai ser mais complicadinha. Essa questão aí já dá aquele medo, porque cobrou análise sintática, e todo aluno que se preze tem medo de análise sintática.
você ter que dizer a função daqueles termos ali, ó, se é sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto, adverbial, dá um pânico na hora da prova, porque não é o padrão da UES cobrar. Qualquer aluno que for assistir um aulão, conteúdos que mais caem na UES, e para qualquer vestibular, tá? Se você tá vendo esse vídeo aqui, mesmo que não vai fazer a UES, quis aprender um pouquinho de gramática, em qualquer vestibular, você estuda o padrão daquilo que sempre cai, a análise sintática dificilmente vai estar lá. A análise sintática é um conteúdo muito cobrado em concurso público, mas em prova de vestibular é muito pouco. Então quando você vê as alternativas ali, ó, aposto, sujeito, objeto direto, objeto indireto, já dá aquele negócio que o cara fica meio apavorado. Mas aí vem a questão, olha a importância de você estar tranquilo na prova. Se você tá vendo esse vídeo, caiu de paraquedas aqui, você não me conhece, tá só vendo quem que é esse louco aí que tá resolvendo questão da UES com esse sotaque de gaúcho, o que esse gaúcho acha que sabe da prova da UES? Eu posso garantir pra você que qualquer prova estar tranquilo ajuda. Porque é uma questão que assusta no início, mas depois você vai ver que ela pode ser muito fácil. Basta você ter um conhecimento básico de análise sintática e não ficar apavorado. O que você tinha que fazer? Em a Lua, vírgula, nosso satélite natural, vírgula, tem sido objeto de admiração e curiosidade desde tempos imemoriais. Essa é a primeira função sintática. Eu começaria por ela e perguntaria para você, quem é o sujeito do verbo tem sido? Quem é que tem sido objeto de admiração e curiosidade? A Lua. Então você concorda comigo que aquele termo entre vírgulas, nosso satélite natural, não pode ser o sujeito, né? Até porque o sujeito é a Lua e o sujeito não pode ser separado com vírgula do verbo. No momento que você olhar para as alternativas e ver que a primeira só pode ser aposto ou sujeito, qual é a função sintática desse termo entre vírgulas, cara? É o aposto. É o aposto. Mesmo que você não saiba o que é um aposto, sabe que sujeito não pode ser, porque o sujeito é a Lua. O aposto é o termo que explica algo sobre o antecedente. A Lua é o nosso satélite natural. O aposto é quando eu digo Lauro, vírgula, o professor do Interpreta Enem, vírgula, está dando dicas para vestibular. O professor do Interpreta Enem é um aposto de Lauro. Então se você matasse isso, já ia duas alternativas embora. Duas já iam embora. B e C não eram a resposta. E aí quando você fosse para a letra A e para a letra D que sobraram, as duas dizem que o segundo termo é sujeito, cara. Observa só. A distância entre a Terra e a Lua é a medida que separa nossos dois corpos celestes. É o sujeito. Quem é que é a medida que separa nossos dois corpos celestes? A distância entre a Terra e a Lua. Então quer dizer, só confirmou e você é apavorado à toa. Você ficou desesperado com a questão e ela por enquanto cobrou só isso. Aí olha a última cobrança. Grandes antenas transmitem sinais de rádio. Qual é a função sintática de sinais de rádio? É um objeto direto ou um objeto indireto? Qual é a diferença entre os dois objetos, galera? O objeto direto não é introduzido por preposição. O objeto indireto é introduzido por preposição. Sinais de rádio tem uma preposição introdutória? Tem alguma preposição antes da palavra sinais? Não. Você até poderia ficar em dúvida se fosse só o de rádio. Aí você poderia ficar em dúvida, porque tem preposição. Mas sinais de rádio, sinais não tem preposição antes dele. A resposta é a letra A, objeto direto. Ai, professor, pois é. É que sabe por que eu odeio análise sintática? Porque eu não sei, por exemplo, a função desse de rádio. Eu não sei se ele é um objeto indireto, se ele é um adjunto adverbial, se ele é um complemento nominal, se ele é um adjunto adnominal. Eu poderia te ajudar. De rádio, poderia te perguntar assim. Vou fazer uma reflexão que eu faço nas minhas aulas. Esse termo de rádio se refere ao verbo transmitem ou se refere ao nome sinais? Me responde. Você que é ruim em análise sintática. Agora que nós já acertamos a questão, vamos estudar um pouquinho. Você que é ruim. De rádio se refere ao transmitem? As grandes antenas transmitem de que de rádio? Ou ele se refere aos sinais? Transmitem sinais, sinais de que de rádio? Se refere a sinais. No momento que esse termo preposicionado de rádio se refere a um nome sinais, você acha que a função sintática dele é objeto indireto? Que é o objeto que completa o sentido de um verbo? Não. Tu acha que a função dele é adjunto adverbial, que é um termo que se refere ao verbo? Não. Ele só pode ser algo nominal. Então, se ele se refere a um nome, sinais, ou ele é um complemento nominal, ou ele é um adjunto adnominal. Alunos têm que aprender a fazer análise sintática por eliminação. Nesse caso, de rádio é um adjunto adnominal, porque sinais é um substantivo concreto. Aí você teria que saber uma gramática mais aprofundada. Mas eu pergunto,
Você viu nas últimas provas da UES alguma questão perguntando a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal? Uma gramática mega aprofundada? Não. Então você errou essa porque, confesse, você se apavorou. Você não errou porque você não sabia análise sintática. Você errou porque você ficou nervoso. Tava no início da prova, a prova começa por português. Aí você vai fazer, caiu a análise sintática, você fica, ai professor, eu não estudei nada de análise sintática, eu não vou saber fazer a prova da UES. Cara, calma. Você podia ter acertado, você podia ter ido muito melhor. Então você precisa estudar para cada prova de acordo com o padrão de cobrança dela. Eu tô te mostrando que a UES pode ser uma prova muito difícil, porque cobra uns assuntos meio aleatórios, mas ela não vai cobrar o detalhe do detalhe do detalhe. Pode ser que em outras disciplinas ela cobre, mas em português não. Vai cair como eu te mostrei nessas duas questões. E eu falei para você que se você ficasse até o final do vídeo ia ter uma surpresa. Eu acredito que vai ser uma surpresa boa, mas se você tá assistindo esse vídeo antes da prova da UES, em abril agora, que vai ter no dia 28 de abril de 2024, eu vou fazer um aulão. Eu vou fazer um aulão para a prova da UES com tudo o que cai na prova de português. É um aulão de 1h30 de duração. Vai ser ao vivo pelo Google Meet. Só quem tiver inscrito, quem comprar o ingresso para esse aulão, vai poder participar. E eu tô deixando todas as informações na descrição desse vídeo. Se você quer garantir a sua vaga para esse aulão, aproveita. Eu vou fazer um aulão para a UES e para vários outros vestibulares que vão cair agora na temporada de inverno de 2024. E já te aviso, pro verão vai ter mais. Esse ano, uma das minhas metas é fazer aulão preparatório para, se não der todos, praticamente todos os vestibulares do Brasil, para deixar a galera mais preparada. Então, se você vai fazer a prova da UES, clica no link que está aparecendo agora na descrição para você garantir a sua vaga nesse aulão. Depois vão ter vários outros. Me acompanha nas redes sociais que eu vou divulgando conforme eles acontecerem. Valeu? Te vejo na próxima!